Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, porque é um momento que nós somos acolhidos, abraçados, envolvidos pela espiritualidade superior. Os nossos entes queridos, nossos amigos que já se encontram no plano maior, se fazem presentes. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora e mergulhamos de corpo e alma desse ambiente de paz, de serenidade, de alegria, onde trocamos informações, onde aprendemos um pouquinho mais sobre nós mesmos. Agradecemos a toda a estrutura material e espiritual dessa casa, a todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados que fazem parte dessa mesma família, desse mesmo hospital. Então é um momento que o nosso espírito, muito antes dessa existência, já tinha se comprometido em buscar a espiritualidade de uma outra forma, de um outro jeito, através da filosofia que explica, que esclarece, que questiona, que amplia os nossos horizontes, da ciência que comprova, que nos traz provas diárias da nossa existência material, do micro ao macro, como todos nós estamos conectados. De uma religião que fala de sentimentos, de fraternidade, de solidariedade, de amizade, entende que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, matriculados na mesma escola, buscando informações, conhecimentos, que dissipem a nossa ignorância, que ampliem os nossos horizontes, que nos expliquem de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. O porquê e o para quê. Entender que temos um Deus de justiça e bondade e uma infinidade de leis que visam a nossa evolução, o nosso progresso. Então cada um de nós está passando por situações que fazem parte desse processo de aprendizado. Reencarnamos para sermos felizes, mas a felicidade está muito além de coisas materiais, posições sociais, pessoas ou lugares. Felicidade é uma conquista diária. É quando nós vamos encontrando um equilíbrio entre a matéria e o espírito, entre as nossas necessidades externas e as nossas necessidades internas. Somos espíritos em experiências terrenas, agradecidos por todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que pudéssemos reencarnar. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, as nossas famílias que de alguma forma colaboraram para que viéssemos novamente a esse planeta, aprender um pouco mais, principalmente sobre nós mesmos. Que assim seja. Então hoje nós vamos conhece-te a ti mesmo, transtornos mentais, continuação, transtorno de ansiedade. Vamos para a terceira aula hoje, vamos se aprofundar um pouco mais sobre aquilo que nós começamos semana passada. Então eu disse para vocês que o TA é o transtorno de ansiedade. Então é a ansiedade que depois se transforma num transtorno e aí sim começa a aparecer todas as situações. Quando se fala num transtorno de ansiedade, vocês imaginem um grande guarda-chuva e abaixo desse guarda-chuva tem um outro guarda-chuva chamado transtorno de ansiedade generalizado. Então, transtorno de ansiedade é um guarda-chuva que abriga outro, um pouco menor. Esse um pouco menor chama-se transtorno de ansiedade generalizado. Como conceito, conhecido como TAG, é um estado persistente de ansiedade e inquietação intensa em relação a tudo e a todos. Então, veja. Não são momentos de ansiedades que todos nós temos ao longo da existência. Não é essa a questão. Mas vejam, é um estado persistente de ansiedade e inquietação intensa em relação a tudo e a todos. Isso é um transtorno. Isso se desenvolve por uma doença. Toda doença começa necessariamente por um transtorno. Para se fazer um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, no mínimo 6 meses de análise.
sempre passando por uma questão médica, por exames, como é que está a nossa saúde, como é que estão os nossos hormônios, como é que estão os nossos neurotransmissores. Então o médico ou psiquiatra, um psicoterapeuta, um médico geral que seja, ele vai pedir uma série de exames para que a gente possa avaliar como é que está o nosso estado físico em primeiro lugar. Se houver alguma deficiência, alguma situação, ali já é resolvido. Depois se passa por um tratamento psicológico e depois se passa por um tratamento espiritual. Então a sequência é sempre essa. Primeiro uma questão física, porque nós somos uma máquina. E essa máquina tem deficiências naturais. E essas deficiências precisam ser supridas. Então não é só com a questão psicológica ou espiritual. Você primeiro precisa saber o que está acontecendo com a máquina. Então um transtorno leva em média 6 meses de diagnóstico para ser tratado. Aí você tem um espectro, leve, moderado e severo. Então cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então dentro do TA você tem o TAG, e dentro do TAG é um outro guarda-chuva que abriga vários outros sintomas de transtorno de ansiedade. Imagina, um guarda-chuva dentro do outro. Então nós temos o TA primeiro, o TAG em segundo, e depois esses outros transtornos que são os mais conhecidos. Não quer dizer que parou por aí, porque tem o etc. aqui, mas esses são os mais conhecidos e que precisamos tratar de forma diferente, caso a caso, de acordo com a pessoa, de acordo com o biotipo, de acordo com a situação que ela está passando. Aí a medicação está adequada àquela pessoa, de acordo com aquela necessidade. Por isso que nós não podemos tomar remédio a esmo, nem se automedicar. Entenderam ou não? Muito comum isso. Isso é muito comum. Isso pode gerar um problema muito mais grave a médio e longo prazo. Então a ciência de hoje, ela fala que dentro do guarda-chuva chamado transtorno de ansiedade generalizado, você tem o TOC, fobia social, estresse pós-traumático, agorafobia, síndrome do pânico, claustrofobia, ansiedade digital. Essa é a mais nova. E tem mais algumas aqui, tá? Tem a ecoansiedade, lembra da semana passada que falamos sobre ela? Então existem outras ansiedades que não estão nessa lista, mas que fazem parte desse mesmo guarda-chuva. Então, veja, todas as pessoas, todas, significa todos nós, nessa fase de transição que o planeta está passando, todos nós estamos suscetíveis a termos transtorno de ansiedade. Pare para pensar que mais de 60% dos espíritos do planeta Terra, não só de encarnados, trazem algum tipo de transtorno. Planeta Terra, provas e expiações na fase de transição. Então dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha um determinado transtorno. Para tratamento. Não é castigo, não é punição. Tratamento. Então nessa fase é muito comum, entre aspas, que esses espíritos venham para tratamento. Então veja, todas as pessoas podem sofrer com esse transtorno. Todas. 8,5 bilhões de pessoas encarnadas podem sofrer com transtorno de ansiedade. No planeta Terra, na condição humana, somos em 30 bilhões. Então, mais de 60% deles trazem algum tipo de transtorno. Então, todos podem sofrer com esse mal. Aquelas que estão envolvidas diretamente com questões de segurança e saúde estão mais suscetíveis. Por quê? Todos estamos, independente do que a gente seja a nossa tarefa. Mas existem duas situações aí que eles estão mais suscetíveis. Por quê? Todos aqueles que cuidam da questão da segurança e da saúde. Porque é um estresse, é uma tensão constante, diária. Quem trabalha na área da segurança e na área da saúde está exposto diariamente a um tipo de estresse que, se não for cuidado, não for trabalhado, não for tratado, entra fácil num transtorno de ansiedade. Porque a pressão é muito grande. Entenderam? Os outros também sofrem, mas quem está vinculado a isso está mais suscetível.
a esse tipo de transtorno. Então vamos falar desse primeiro aqui, ó, toque. O que é o toque? Já ouviram falar? Transtorno obsessivo compulsivo. Por favor, não se identifiquem já, pessoal. Calma, calma, não se identifiquem já. Disfarcem pelo menos. Disfarcem pelo menos. Tá? Então, o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, está lá no CID-11, 6B20. O que é o TOC? Vamos entender o que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É um sofrimento psíquico, porque a pessoa que tem sofre muito, muito, muito. Ela acha que faz os outros sofrerem, não, ela sofre muito mais, muito mais. Então, é um sofrimento psíquico interno, persistente e angustiante. Quando você fala em ansiedade, a palavra angústia fica aqui, ó. Você falou em ansiedade, a palavra angústia, ser o transtorno ou não, ela prevalece. Então, persistente e angustiante, crônico e debilitante. Então, quem está classificado como TOC é crônico e debilitante, caracterizado por obsessão ou compulsão, ou a combinação dos dois. Roberto Carlos é um deles, ok? Um dos mais conhecidos. TOC, pessoal, é diferente de mania. A gente não pode confundir uma coisa com outra. Todos nós temos manias, temos ou não temos? Não disfarcem, todos nós temos, não é? Todos nós, não conheço ninguém que não tenha, entendeu? Todos nós temos, não adianta, é bem pessoal isso, não tem jeito. Não faz sentido nenhum para outras pessoas, mas faz muito sentido para a gente, não é isso? Todos nós temos, faz parte da condição humana, não se preocupe com isso. O problema é o TOC, não é a mania. Qual a diferença? O TOC traz prejuízo, traz sofrimento, traz angústia, traz dor. A mania não, você convive bem com aquilo não te gera sofrimento. Então a diferença entre o TOC e a mania é que o TOC traz sofrimento, a mania não traz sofrimento. Não traz. Okay? Você tem uma forma de arrumar suas coisas que só faz sentido para você. Mas faz sentido para você, você não sofre por causa daquilo. Entenderam? Então todos nós temos uma forma de guardar as coisas, de arrumar as coisas. É nossa, que faz muito sentido. Pode não fazer sentido para o mundo, mas para nós faz. Mas isso não gera sofrimento para você. O TOC não, o TOC gera sofrimento para a pessoa. Então qual é a diferença entre TOC e mania? A mania não gera sofrimento, o TOC gera sofrimento. A primeira forma de separar uma coisa da outra. O que é obsessão dentro do TOC? Vamos estudar agora o que é obsessão dentro do TOC. Pensamentos angustiantes, dúvidas persistentes, necessidade doentia de simetria, necessidade doentia de simetria, ok? E ordem, então, ó, a palavra doentia aqui, eu devia ter grafado ela, né? Então, é uma necessidade doentia de simetria e ordem. Não é a simetria e a ordem, é a necessidade doentia, excessiva, sem necessidade. Deu para vocês entenderem ou não? Então veja, essa necessidade doentia de simetria e ordem, pensamentos proibidos ou tabus, medo de se machucar e machucar o próximo. Então é aquela angústia de não me machucar e não machucar o próximo que está perto de mim. Então aquilo vira uma angústia. Preocupações excessivas com contaminações e sujeiras. Preocupações excessivas com contaminações e sujeira. Isso é sinal de TOC. Então, quando você vai fazer um diagnóstico, você passa por uma entrevista, passa por uma análise psíquica e você acaba, de alguma forma, relatando algumas atitudes nesse sentido. Então, dá para você diagnosticar como TOC. Então, veja, preocupação excessiva com contaminações e sujeiras. Isso é um problema, porque gera angústia, gera aflição, ok? Compulsão, talvez. Tem hora que é só obsessão, tem hora que é só compulsão e tem hora que são os dois. Por isso chama TOC. Tem hora que é só obsessão ou mais obsessão. Tem hora que é só compulsão ou mais compulsão. E tem hora que são os dois. O que é compulsão? Comportamento repetitivo. Aquele comportamento repetitivo. Por exemplo, eu até escrevi aqui, lavar as mãos excessivamente.
excessivamente. Veja, você acabou de lavar, deu 3 minutos, você vai lá e lava de novo. Passa 3, 4 minutos, você vai lá e lava de novo. Então essa preocupação em lavar as mãos excessivamente, checar constantemente ações repetitivas. Você vai lá e fechou a porta, daqui a pouco você vai lá, confere de novo, daqui a pouco você vai lá e confere de novo. Deu para vocês entenderem ou não? Isso é um dos sinais do toque. Você está checando constantemente, você já checou uma vez, você foi lá e checou de novo, daqui a pouco você vai de novo, e de novo. Então, checar constantemente ações cotidianas. Contar ou repetir ações em um número específico de vezes. Quantos passos eu dei para a direita? Quantos passos eu dei para a esquerda? Quantos passos daqui na esquina? Deu para vocês entenderam ou não? As pessoas começam a se preocupar com coisas completamente desnecessárias. Saber quantos passos tem daqui na esquina. O que isso vai resolver? O que isso vai ajudar? Nada, muito pelo contrário, é uma preocupação a mais. Veja. Repetir ações com um número específico de vezes. Um excesso de acúmulo de coisas desnecessárias. Eu sabia que eu ia escutar isso. Um excesso de acúmulo de coisas desnecessárias. Veja, isso é sinal de toque. Isso é sinal de toque. Coisas desnecessárias. Só está ocupando espaço. Pare para pensar que toda coisa que está ocupando espaço desnecessariamente está impedindo que algo novo chegue. Então o efeito psicológico disso, às vezes é um objeto, está te impedindo que alguma coisa nova chegue na sua vida. Isso é só uma representação material. Entenderam? Você acumular coisas desnecessárias é você como se você estivesse impedindo a vida de trazer para você coisas novas. Em xícara cheia não entra líquido novo. Entenderam? Parece simples, né? Eu vou guardar aquilo. Guardar aquilo é só uma representação material da sua psique. Então, coisas novas não chegam na sua vida porque você está acorrentado às coisas antigas desnecessárias. Desnecessárias. Veja. Isso é sintoma de toque. Tem até um nome, acumulação. Qual é o nome disso? Acumulação. Acumular coisas desnecessárias. Por mais que nós temos que ser maiores do que as nossas desculpas, tá? Sempre a gente vai achar uma desculpa perfeita, sim ou não? Sempre. Sempre se vai achar uma desculpa perfeita. Nós temos que ser maiores do que as nossas desculpas. Essa é a grande verdade. Okay? Pare para pensar, eu já falei isso várias vezes, o que nós vamos levar dessa existência, né? Que não ocupa espaço. Então, veja, só não vamos levar nem o corpo físico. Tudo isso faz parte dessa grande loja de departamento, inclusive o nosso corpo. Então não se apegue excessivamente em coisas, lugares, posições, situações, pessoas, porque tudo é um ciclo que tem começo, meio e fim. Então você ficar preso a coisas desnecessárias chama-se acumulação. Faz com que a sua vida também fique travada em alguns segmentos. Parece besteira, mas não. Isso é só um efeito material daquilo que você faz no seu dia a dia com você. Você só está representando isso materialmente. Tem um programa chamado Acumuladores Compulsivos. Já ouviram falar disso? Isso é uma doença, pessoal. Isso é doença passível de tratamento com medicação, inclusive. Doença passível de tratamento com medicação e psicoterapia. E não adianta colocar a culpa nos obsessores, tá? Deixa eles meio de lado de vez em quando. Somos nós. Tanto, não sei se vocês já assistiram, tem um filme chamado Toque Toque, de 2017. Quem não assistiu, assista. Explica exatamente isso, pessoal. É uma comédia de 2017. Até coloquei aqui, ó. Se vocês tiverem curiosidade, chama Toque Toque. É espanhol. É uma comédia, mas explica tudo isso aqui. Okay? Então, quem tiver curiosidade, assista, ajuda a explicar o que é o toque. Tanto que o nome chama Toque Toque. Okay?
cada um ali, inclusive, né? Inclusive o médico tem também. Então vocês imaginam, né? Até o psicoterapeuta tem, né? Mas é engraçado, mas ele fala de coisas sérias, vale a pena assistir. Então, um filme chamado Toque Toque, de 2017, que é uma comédia. Tudo bem? Então, toque vem da onde? Do transtorno de ansiedade generalizado. O que está debaixo do guarda-chuva do transtorno de ansiedade generalizado é o toque. A segunda, chamada fobia social. Fobia social, é um medo. Fobias relacionem com medo. É um transtorno de ansiedade, veja, a fobia social é um transtorno de ansiedade social, é uma timidez doentia. As pessoas têm medo de se relacionar, medo de interagir, medo de conversar com as pessoas. Isso faz parte do TAG e uma delas chama fobia social, aquela timidez doentia. Não é uma pessoa retraída, é uma pessoa tímida de forma doente. Ela não interage com ninguém, absolutamente com ninguém. Ela se fecha no mundo dela. Isso faz parte da transtorno de ansiedade. Fobia social. Tem, sem dúvida nenhuma. Elas não aparecem muito por causa disso, mas tem, mais do que vocês imaginam, chamado fobia social. Tem uma outra chamada síndrome do pânico, também conhecido como transtorno do pânico, com uma sigla TP. Então, TP é transtorno do pânico. Síndrome do pânico é diferente de ataque do pânico. São coisas que estão juntas, mas têm conceitos diferentes. O que é um transtorno do pânico, ou síndrome do pânico? É um transtorno de ansiedade caracterizado por ataque de pânico recorrente e imprevisíveis, acompanhado com preocupação excessiva com novos ataques. Veja, vamos repetir aqui. De ansiedade por ataques de pânico recorrentes. Então você cria situações, imagens. Veja, nós vivemos dentro de um oval fluídico e aí você tem formas, pensamentos. O que são formas, pensamentos? Aquilo que nós colocamos para fora de nós, só que todo pensamento que nós colocamos para fora de nós, ele interage com o universo. Existe uma energia que Allan Kardec chamou de fluido, nós chamamos de energia hoje, e é chamado de fluido vital, ou energia vital, ok? É vida. Esses nossos pensamentos interagem com essa energia e criam vida. Vida fictícia, mas é vida. Então, imagens, situações, bichos, qualquer coisa nesse sentido, ficam reais entre aspas, fictício, mas passa a conviver dentro do seu oval fluídico. Entenderam ou não? Então, na síndrome do pânico, você tem formas, pensamentos que nós projetamos para fora de nós e que nós vamos alimentando. E à medida que você vai alimentando, aquilo vai crescendo, e à medida que aquilo vai crescendo, ele vai interagindo com o fluido cósmico universal, vai criando vida. Então tem muita coisa que acontece, que existe no plano espiritual, que não é real. São formas, pensamentos criadas e alimentadas. Aranhas, escorpiões, baratas, qualquer coisa nesse sentido. Tudo aquilo que você tem pavor, tudo aquilo que você tem asco, vamos dizer assim, você joga para fora e aquilo fica do seu lado. Mas aquilo é uma forma, pensamento fictícia. Existe enquanto você mantém aquele vivo. Entendeu? Então, a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade por ataques de pânico recorrentes. Você fica pensando, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que amanhã? Será que semana que vem? Ok? E imprevisíveis. Como você não tem a previsibilidade daquilo, pode acontecer qualquer minuto. Imagine como é que você fica. Que estado que você fica. Só que o seu corpo não sabe disso, tá? Ele acha que está acontecendo. E aí ele se arma inteiro por causa daquela situação. Então veja, imprevisível acompanhado com preocupação excessiva com novos ataques. Pode ter acontecido uma situação? Pode, nós estamos suscetíveis, ok? Todos nós estamos suscetíveis a algumas situações. Mas são situações pontuais, não acontecem todos os dias.
Não acontecem todos os dias. Veja, o ataque de pânico é um episódio súbito de medo intenso, com sintomas físicos e palpitações, falta de ar e tontura. Isso é um ataque de pânico. Então veja, uma síndrome do pânico pode evoluir por um ataque de pânico e não é real. Pode ter sido real em algum momento, em alguma situação, mas não é real naquele dia, naquele momento, sobre aquelas circunstâncias. Mas na sua cabeça passa a ser real. O seu corpo não sabe definir, e aí o que acontece? Sintomas físicos, como palpitações, falta de ar e tontura. E duram aproximadamente 10 minutos. Então, o ataque de pânico. Então, nós podemos passar por situações? Sim, estamos num planeta de provas e expiações, vivemos em sociedade, nós sabemos que o nível de violência está altíssimo no mundo todo, em algumas regiões muito mais. Isso faz parte desse processo. Podemos passar eventualmente por uma situação? Acho que nós já passamos, inclusive, né? Por algumas situações de muito medo, de pânico, frente a uma situação. Mas aquilo aconteceu naquele dia, naquele momento, sobre aquelas circunstâncias. Hoje não. Só que o seu corpo não sabe. Entenderam ou não? E passa a viver tudo aquilo como se tivesse acontecendo. Então, uma síndrome do pânico acaba gerando um ataque de pânico. Como é que fica o nosso sistema imunológico? Doente, literalmente falando, deficitário. Porque ele se arma inteiro para uma situação irreal. Simples assim. Ele gasta toda uma energia absurda para te proteger de algo irreal. Passa algumas horas, se você cria uma outra situação, ele faz a mesma coisa. Passa algumas horas, você cria uma outra situação. Chega um momento que ele está enfraquecido. É nessa hora que as doenças oportunistas aparecem. Porque o seu sistema imunológico está enfraquecido. Porque você utilizou desnecessariamente várias vezes. Ele está ali como um exército. Imagine alguma coisa nesse pronto para te defender. Faça essa analogia. Mas você não pode convocar ele de hora em hora. De hora em hora ele não suporta. Você pode convocar ele todo dia, mas não de hora em hora. Ele está preparado para te defender todos os dias, mas não de hora em hora. Porque depois da 15ª hora ele não suporta mais. Aí as doenças oportunistas aparecem. Então as doenças aparecem porque o sistema imunológico está deficitário. Por quê? Por que ele está deficitário? Então uma pessoa que passa por síndrome do pânico, ela tem toda a sua questão hormonal doente, necessitada, devido ao uso, porque é um consumo de energia absurdo para te proteger. Você tem 37,2 bilhões de células. Cada célula se arma para atender aquela necessidade. Irreal. Entenderam? Isso é um transtorno de ansiedade classificado como síndrome do pânico. E tem uma chamada agorafobia. Olha interessante o nome dessa. Agorafobia. Medo de situações e lugares que possam provocar impotência, constrangimento e aprisionamento. É um momento que você está vivendo, lugares, vamos pensar assim, em lugares que te geram o quê? Uma certa impotência, um certo constrangimento e um aprisionamento. Que você se sente muito mal naquele local. Já passaram por isso alguma vez ou não? Estar num local que você não se sente bem naquele local? E você às vezes nem sabe explicar exatamente o porquê, mas é um local que você não está se sentindo bem. O que o seu cérebro vai entender? Que você está tendo transtorno de ansiedade generalizado, aqui classificado como agorafobia. Porém, se é pontual, acontece esporadicamente, isso acontece com todos nós. Mas se é recorrente, você está dentro de um transtorno que precisa ser tratado. Se qualquer lugar está te gerando isso, se qualquer situação você tem as mesmas sensações, então o problema não é o local. Entenderam? Tem locais que realmente trazem essas sensações.
Tem locais que realmente a gente chega nesse local e não se sente bem. Se eu ficar dentro de um museu, eu fico assim, eu odeio o museu, ok? Mas é uma característica. Mas se todos os locais acontece isso, é porque existe uma situação em você, não é com o local. Alguns lugares trazem uma vibração mais pesada, uma vibração mais densa, nós sabemos que tem. Às vezes você vai visitar um presídio, por exemplo, você se sente sufocado. Você vai visitar um setor de um hospital, você não se sente bem. Isso chama-se agorafobia. Mas é por causa do local, da situação, do momento que aconteceu. Divaldo Pereira Franco conta uma história muito interessante, que ele estava na Alemanha e foi visitar aqueles que já foi, né? Campos de concentração. Ele estava ali em visitação. E aí daqui a pouco chegou um ônibus escolar da Alemanha, com um monte de criança na faixa dos seus 12, 13 anos, todos. Eles foram lá, uma questão da escola. Quando eles chegaram lá, todos eles tiveram um ataque. Todos eles tiveram convulsão. Todos eles caíram no chão. Todos eles. E o Divaldo assistiu tudo aquilo. Foram socorridos, foram amparados, claro, evidente. Depois o Divaldo pergunta para o orientador espiritual dele, né, o que aconteceu? Porque com ele não tinha acontecido aquilo, e com algumas pessoas não tinham. Tinha acontecido com aquelas crianças específicas, tinham acabado de chegar com um ônibus escolar na Alemanha. Aí a pessoa fala, são os soldados voltando ao local do crime. Entenderam ou não? Quando aqueles espíritos, agora crianças, voltaram e viram aquilo, o que aconteceu com o espírito deles? A informação veio, aí eles não suportaram. Entenderam? É um local extremamente pesado? Sim, extremamente pesado, extremamente denso. Isso é inquestionável, indiscutível. Mas todo mundo vai sofrer um ataque de pânico lá? Não. Por quê? Por exemplo, nós temos uma figura, né? Nós como cristãos, nós temos a figura de Jesus como a nossa referência, não é isso? Todo cristão tem a figura de Jesus como referência máxima. Mas por que 3/4 da população mundial não tem Jesus como referência máxima? Vocês sabem ou não? Nunca fizeram essa pergunta? Olha, interessante. Na época que ele estava encarnado, pouco mais de 2000 anos atrás, nós estávamos lá. Ou encarnados ou desencarnados, nós fizemos parte daquela história. Nós fizemos parte daquela história. E naquela época tinha 3 níveis de espíritos. Encarnados e desencarnados estavam em 3 níveis. Tinham os seguidores da época, que eram espíritos mais amadurecidos, mais evoluídos, mais preparados para acompanhá-lo. Tinha os seguidores, que era uma minoria. Minoria. Tinham os indiferentes, que eram a maioria. Os indiferentes. Tudo bem? Não vou mudar minha vida por causa disso. Estou falando de 2000 anos atrás. E tinha os contraditores, que era uma minoria, mas era uma minoria barulhenta. Então você tinha uma minoria seguidores, os apóstolos, por exemplo, okay? E aqueles que foram logo na sequência. Vocês tinham os indiferentes, que eu acredito que fomos nós, os indiferentes, tanto na questão de encarnado e desencarnado. E tinham os contraditores. Os seguidores continuaram, chegaram onde eles chegaram. Mesmo Judas, que traiu, hoje é um anjo, porque ele estava lá. Cometeu uma falha, cometeu um equívoco, reencarnou várias vezes. Uma das reencarnações de Judas foi Joana d'Arc, e hoje ele é um anjo. Okay? Então era um seguidor sim, mas que se equivocou. Mas em 2000 anos ele deu um salto evolutivo, porque ele já estava amadurecido para aquilo. Os indiferentes, ao longo dos milênios, Deus não violenta convicções. Não era para acreditar numa religião, porque o cristianismo veio depois de Cristo. E os indiferentes somos nós, que foram passando os séculos e nós fomos se adaptando. Os contraditores são aqueles que quando chegaram no plano espiritual, perceberam o tamanho do erro consciente. E aí eles retornam para ler, reler, revisar, vírgula por vírgula, ponto por ponto, os textos sagrados.
e falar em voz alta, porque eles estão num trabalho de autoconvencimento ainda. Entenderam? Então eles estão aí. Estão aí, ok? O restante, os 3/4 da população mundial, Jesus mandou os seus assessores, de acordo com a cultura, de acordo com a época, de acordo com a necessidade, para falar a mesma coisa, de um outro jeito. Por isso que só 1/4 da população mundial é cristã, 3/4 não é. Porque a grande maioria recebeu os mesmos ensinamentos pelos assessores deles. Levou de acordo com a cultura, de acordo com a religião, de acordo com aquilo que já estavam acostumados. Ele levaram sem mudar o externo, mas reforçando os mesmos conceitos. Isso muda alguma coisa? Nada. Portanto que os ensinamentos, os conceitos são os mesmos. De fraternidade, de solidariedade, de amizade. Esses são os conceitos. O resto é só uma maquiagem diferente. Entenderam? Para nós é ele, mas outro não vê ele. Qual é o problema? Nenhum. Nenhum. Simplesmente nenhum. Porque, portanto, não é o ser humano, são os conhecimentos, são as informações. Tanto que a gente fala assim, o Evangelho de Jesus. Está errado falar isso. Não existe Evangelho de Jesus. Nunca existiu o Evangelho de Jesus. Ele é o próprio Evangelho, entendeu? Existe o Evangelho de Marcos. Existe o Evangelho de Lucas, tudo bem? Mas não existe o Evangelho de Jesus, porque Ele é o Evangelho, Ele é o próprio Evangelho. Então, muito antes dele, você fala assim, mas quem é que trouxe os 10 mandamentos para Moisés? Moisés é o século 13 antes de Cristo. Foi o Cristo, que depois nós conhecemos com o nome de Jesus. Mas não foi Deus, foi o Cristo, porque ele já era o Cristo planetário. Então, Moisés, na época, foi inspirado por ele nos 10 mandamentos. Primeiro tinha que trazer a ideia de justiça. Primeiro, que seria Moisés. Os 10 mandamentos, o decálogo. E já era, mas para a época tinha que ser, século 13 antes de Cristo. Então, Moisés nos trouxe a ideia de justiça. Precisava, não tínhamos a menor ideia de justiça. Então teria que ser justiça daquela forma. Depois Jesus vem, traz a ideia do amor. O próprio Jesus fala, e mandarei um outro Consolador. Ele mesmo fala isso. Mandarei um outro, porque o primeiro Consolador é ele. O outro viria depois, não viria no nome de ninguém, mas viria para nós, chegou numa fusão de filosofia, ciência e religião. Filosofia, então era necessário a humanidade evoluir intelectualmente para que pudesse receber a terceira revelação. Mas era a fusão da filosofia, da ciência e da religião. A união, não a fusão. A união dessas 3 grandes forças. Para você conseguir explicar o que Moisés disse, o que Jesus disse e o que a ciência está falando hoje. Entenderam? Então, o agorafobia significa que existem locais que realmente são vibrações muito pesadas, que todos nós vamos sentir, mas se você começar a sentir isso em qualquer situação, é porque você está com um transtorno chamado transtorno de ansiedade, agorafobia, que tem medicação apropriada. Cada transtorno aqui, você tem uma medicação específica. Por isso que é importante o diagnóstico. Claustrofobia. Já ouviram falar? Claustrofobia. Medo exagerado de ficar em espaços fechados e com pouca circulação do ar. Já passaram por essa experiência ou não? Isso é claustro. Pontualmente acontecer é algum problema? Não. Mas se acontece em qualquer lugar, é um problema com você daí. Às vezes o local nem é tão fechado assim, você já está sentindo daquela forma. Então, lugares, medo exagerado de ficar em espaços fechados ou com pouca circulação do ar. Então, pontualmente acontece com todos nós. Mas se acontecer recorrente, você está com problema. A situação está com você. Tudo bem? Vocês estão muito quietinhos hoje. Ok? Estresse pós-traumático.
Todos nós já passamos por situações que nos marcou profundamente, fato. Isso faz parte de estar encarnado no planeta de provas e expiações, principalmente nessa fase de transição. Então, todo espírito que reencarna, pare, vou pensar que todos os missionários que reencarnam, missionários, eu estou falando do degrau de cima, eles vão passar por situações. Se vocês conhecerem a história desses grandes missionários, todos eles passaram por situações, todos, tanto no campo da filosofia, da ciência ou da religião. Espíritos do degrau de cima reencarnando no planeta Terra, eles sabem que vão passar por situações. Jesus, antes de encarnar, porque ele não reencarna, ele encarna, ele já sabia o que ele ia passar? Com certeza. Nada daquilo era novidade. Tanto que ele leva 2000 anos na contagem do nosso tempo se preparando para encarnar. Ele encarnou uma vez só. E se alguém perguntar para vocês quando ele vai voltar, a resposta é nunca, porque ele nunca foi. Ele sempre esteve, está e estará conosco. Sempre. Então qualquer missionário, qualquer espírito mais evoluído, vou reencarnar no planeta Terra, provas e expiações, ele vai passar por situações. Porque é o contexto planeta Terra, provas e expiações, vai trazer momentos difíceis para todos os espíritos, para serem superados. Então qual é a diferença entre eles e nós? A forma de assimilar aquilo e de administrar aquilo dentro deles. Eles vão sentir? Claro que vão sentir, são espíritos humanos. Vai doer? Lógico que vai doer, claro que vai doer. Porém, ao longo do tempo, eles vão administrando aquilo dentro deles, sem terceirizar, sem justificar, sem cobrar. Essa é a diferença. Vão passar por situações. Vocês assistiram o filme Chico Xavier, não assistiram? Quantas situações ele passou? O próprio Divaldo não passou por situações? Então veja, são espíritos que passaram por situações até piores, vamos dizer assim. Até piores. Mas com o tempo se recuperaram e continuaram a sua missão. Assim somos nós. Não tem nada que não seja superado. Às vezes não é do nosso jeito, mas que é superado, é superado. Então o estresse pós-traumático é a revivência, revivência do fato, dos traumas, das dificuldades do momento. Tem até uma sigla, TEPT, ok? Uma situação extremamente traumática no passado, você traz para o presente, completamente sem necessidade. Já ficou no passado. Você pode trazer como uma lembrança de aprendizado, mas não como uma revivência. Qual é a diferença entre uma lembrança e uma revivência? Você sente, você está revivendo aquilo. A lembrança não. Não dá para esquecer, as coisas não estão aí para ser esquecidas, mas para serem administradas. Então veja. Isso acontece muito com o pessoal que vai na guerra, né? Exato. Os americanos que vão lá para o Afeganistão, quando voltam, nossa, normalmente voltam. Sem dúvida nenhuma, precisa de tratamento psicológico por anos a fio, porque eles não conseguem ter uma vivência normal. Até o astronauta que vai para fora do planeta Terra, quando volta, não sei se vocês sabem disso, eles não voltam, porque a experiência que eles vivem lá, as situações que eles vivem lá, a visão que eles têm de um todo lá, quando eles voltam, eles não voltam os mesmos, tá? Tem alguns problemas orgânicos, sim, pela questão da gravidade, mas o psicológico também deles, eles precisam de tratamento. Então as pessoas que vão numa guerra ou passam por um trauma, trazem isso. Então essa revivência constante e recorrente, faz parte do transtorno de ansiedade. Lembrem sempre, transtorno de ansiedade vem da palavra angústia. Qualquer caso que nós falamos aqui, identificar a palavra angústia, todos eles você tem a angústia ali, ó, bem viva, bem recorrente. Então são o estresse pós-traumático que todos nós passamos, e que, se revivido na mesma intensidade, vai gerar o quê? Um transtorno de ansiedade. Tudo bem?
Ansiedade digital. Bem século XXI, principalmente a última década. Começa no século XXI, mas a última década de 2015 e 2025 deu um salto. Começou no início do século, ok? Vou fazendo assim, fez assim, ó. Se a gente fosse colocar num gráfico, essa ansiedade digital, ela fez assim, num gráfico. Então, na última década, houve um salto nesse sentido, ao ponto de pessoas precisarem ser internadas. Veja, olha interessante isso, interliteralmente falando, por causa dessa situação, chamada de ansiedade digital, século XXI, que está dentro do transtorno da ansiedade generalizada. Então o TAG acaba acolhendo isso aqui também. O que é a ansiedade digital tão comum hoje em dia, principalmente do pessoal mais jovens? Uma condição psicológica caracterizada por estresse. O que é estresse? Que outra palavra que a gente dá para o estresse? Estresse está no presente, é isso? E é um excesso. Assim como a depressão a gente fala do passado, o estresse a gente fala do presente e a ansiedade do futuro, no caso aqui, veja, esse estresse está gerando no agora, no momento. Então, veja, uma condição psicológica caracterizada por estresse e angústia, o excesso e angústia causada pela interação excessiva com a tecnologia, especialmente redes sociais e smartphones. Isso já é um caso de saúde, isso já é um problema de saúde, isso. Já faz mais de uma década, né, que os hospitais já começaram a receber pacientes nesta condição, que é um outro tipo de tratamento. Oi? O padre Fábio de Mello foi treinado com esse diagnóstico. Ansiedade digital? A ansiedade, ele deu uma entrevista e foi diagnosticado com ansiedade digital. E às vezes precisa ser internado, inclusive. Às vezes sozinha a pessoa não dá conta, precisa ser internado com medicações específicas, com rotinas específicas. Isso está muito mais grave do que a gente imagina. Muito mais grave do que a gente imagina. Essas outras aqui, a ciência já está meio acostumada há 20, 30 anos a trabalhar com isso. Essa não. A última década, começou no início do século, mas foi na última década, de 2015 para cá, que isso deu um salto de gerar isso no mundo, tá? Não é só no Brasil, não. Tudo bem que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não é assim? Isso. A pandemia piorou ainda mais. Ok? Sem dúvida. Sintomas da ansiedade digital. Agora nós já sabemos o que acontece. Primeiro, medo de perder algo importante que esteja acontecendo naquele momento. Ela fica ligado ali, porque está com medo de perder algo importante. Veja. Segundo, comparação social. Comparação social. Então esses sintomas vai de um medo de perder algo importante, da comparação, da pressão pela disponibilidade. É como se você tivesse que estar disponível naquele momento, naquela hora, naquela situação. Pressão pela disponibilidade, sobrecarga de informações. Que é muita informação num curto período de tempo. Então o que acontece? Esse medo de perder, medo e angústia, essa comparação social. Quando a gente se compara, é interessante o ser humano. Ele está num degrau, imagine vocês uma escada, ele está num degrau. Quando que ele se compara com quem está embaixo? Ele se compara com quem está embaixo. Mas por que ele se compara com quem está embaixo? Para mostrar o quanto ele é melhor, não é assim? Quando ele se compara com quem está em cima? Para mostrar o quanto ele é pior. Entenderam ou não? Toda comparação é injusta. Toda. Não existe nenhuma comparação justa. Toda comparação é injusta. Se você se compara com quem está abaixo, é porque você se acha melhor. Quando você se compara com quem está acima, é porque você se acha menor. Deu para vocês entender ou não? Isso tem a ver com orgulho, com arrogância, com prepotência. Se compara com quem está por cima.
Oi? Fica angustiado. Fica angustiado, é exatamente isso. Por que eu não tenho? Por que eu não faço? Por que eu não sei isso? Por que não... Começa a comparar. Começa a comparar. Qual é a comparação que poderíamos dizer que é justa? Quando nós comparamos conosco mesmo, coisas que nós fazíamos um tempo atrás e hoje fazemos de forma diferente, ou melhor. Essa comparação é justa. Poxa, eu tinha esse vício e hoje eu não tenho. Essa comparação é justa. Eu fazia de um jeito, hoje eu faço de um jeito melhor. Essa comparação é justa. Deu para vocês perceberem? A única comparação justa é aquela que você se compara com você mesmo. Com você, porque é a sua referência. Vocês sabiam que a única pessoa que consegue viver a nossa vida somos nós mesmos? A única pessoa que suportaria a nossa vida somos nós mesmos. Querer viver a vida de uma outra pessoa é loucura. Porque você tem quantas, vamos falar de doutrina espírita agora, quantas existências? Já pararam para pensar que hoje nós somos o top, o melhor de todas as existências? Que só uma parte de nós, não é para desanimar, pessoal, calma, né? Calma, não falei isso, né, com esse intuito. Porque cada reencarnação é uma escada que você vai subindo. Então hoje nós somos muito melhores do que nós somos em existências passadas. Somos a nossa melhor versão, vamos falar assim. Somos a nossa melhor versão. Somos imperfeitos? Não, somos perfectíveis. E só uma parte de nós encarna. Só aquilo que nós damos conta nessa existência. Só encarnou aquilo que nós damos conta nesta existência. Boa parte ficou guardadinha lá, para um outro momento, para uma outra situação. Entenderam? Então veja, você traz dentro de você, vamos falar só planeta Terra, em estado latente, as últimas 10 existências. Nós trazemos em estado latente, muito próximo de nós, as últimas 10 existências. Isso dá quase 2000 anos ou mais. Né? E, em linhas gerais, ó, não existe um número, mas existe uma média. Uma média a gente pode falar na média. Quanto tempo demora de uma existência para outra, ou de uma reencarnação para outra? Isso é média, tá? Alguns é menos, alguns é bem mais, mas se fosse colocado em uma média. 300 anos. 300 anos é considerado média. Tem alguém que reencarna com 50, tem alguém que demora 1000. Deu para vocês entenderem? Mas na média, se colocasse aí 1000 reencarnantes, dividisse, daria média 300 anos, desculpa. 300 anos. Então nós ficamos, o tempo que nós ficamos lá, estou falando com os valores dessa existência, com os valores, chega a ser 3 vezes mais a expectativa de vida daqui. O tempo que nós ficamos no plano espiritual é mais ou menos 3 vezes comparado com a expectativa de vida aqui. Então vocês calculam mais ou menos 300 anos. 300 anos. Pode falar. Nós temos 3 vezes para regenerar, então. Temos. Se a gente reencarnasse na sequência. Ok? Tem que correr. Desencarnando. Nós vamos encarnar. Desculpa falar para vocês, mas nós vamos desencarnar. Acho que nos próximos 100 anos ninguém vai estar aqui. Ok? Talvez estaremos num outro lugar, mas aqui exatamente, encarnados não. Né? Daqui 100 anos não estaremos aqui. Ok? Então, só que o planeta Terra já entrou numa fase de regeneração. O umbral já está vazio. Todos reencarnaram, inclusive nós. Ok? Então o umbral já está vazio. Os espíritos estão indo para o umbral agora. Quando se fala umbral, vamos ressignificar isso. Umbral é o batente de porta, pessoal. Sabe o que é isso ou não? Tem uma porta, tem aquele batente. É só um local de passagem. Não é um local para você ficar. Não é um local para ficar. Umbral significa passagem. É como se fosse um batente de porta. O batente de porta chama umbral, para quem não sabia. Ok?
Então é um lugar que você vai passar por lá para a próxima existência, Então a média hoje está 300 anos. Nós ficamos lá. E o planeta Terra já está recebendo os primeiros espíritos num processo de regeneração, já dentro deles. Então quando a gente voltar, nós teremos que estar na mesma vibração. Entenderam ou não? Teremos que estar na mesma. De um planeta Terra, regeneração infantil. Qual é a classificação? Planeta Terra, regeneração infantil. Precisamos estar nesta frequência. É uma questão de frequência vibratória. Tudo bem? Então vejam, voltando. Esse sintoma de ansiedade pode gerar, sim, um vício. Quando você fala, eu posso trazer um vício de uma outra existência? A resposta é não. Eu posso trazer uma tendência, uma predisposição. O vício é sempre da existência que você está. Tudo bem? Eu posso fazer uma predisposição. Eu posso fazer uma tendência, mas você não traz o vício, porque o vício depende do corpo físico. Então o vício é desta existência. Então isso aqui pode se transformar num vício? Pode, claro, sem dúvida nenhuma. Pode ser tratado como qualquer vício, inclusive. O que provoca? Insônia. Ansiedade digital provoca insônia, irritabilidade, exaustão mental, estresse e transtorno de ansiedade, imediatismo e dependência digital. Veja. Então, esse sintoma gera insônia, irritabilidade, exaustão mental, estresse, transtorno de ansiedade, né? Imediatismo e dependência digital. Tem pessoas que são dependentes? São ou não são? São. Ok? Se tornou um vício. E por que se tornou um vício? Quando que entra um vício nas nossas vidas? Quando existe um vazio existencial. Um vício, teoricamente falando, tampa temporariamente aquele buraco existencial. Você falou do vício, né? Que seria quando estamos encarnados. Sim, o vício. Muitas vezes passa até nos livros, tem que alguns espíritos que fumaram muito, ou que beberam muito, sentem a mesma necessidade. Sim. Então aí o que seria? Então, eles trazem aquela situação, só que eles não conseguem fumar. Eles têm que se acoplar a alguém que está fumando para alimentar aquela necessidade deles, mas é muito mais psicológica. Não tem exatamente com relação ao físico. Okay? Então veja, isso acaba provocando essa situação, e aí as providências a serem tomadas, né? Porque todo vício é uma fuga. Toda vez que eu falo em vício, eu estou falando de uma fuga, eu estou fugindo de alguma coisa, por isso que eu estou me envolvendo com o vício. O vício tampa temporariamente aquele vazio existencial de mim mesmo. Que vazio que eu estou falando? Estou falando do vazio de mim mesmo. Não é em relação a coisas, pessoas, lugares ou situações. Um vazio de mim mesmo. Todo vício tampa o vazio existencial de mim mesmo. Ok? Providências, né? Quando nós temos condições para isso. Limitar o uso. Podemos nos autodisciplinar nesse sentido? Sim, podemos. O que nos falta? Vontade. Tem até uma questão do Livro dos Espíritos que fala exatamente sobre isso. Com um esforço mínimo, vontade. O que nos falta é vontade. Okay? Limitar o uso. Reduzir o tempo de tela. Sim, por mais que eu trabalhe com isso, eu posso reduzir o tempo de tela. Por mais que isso seja a minha profissão, até aí sem problema nenhum, a tecnologia sendo usada, mas ele tem a ver com a sua profissão. Isso não tem nada a ver com uma ansiedade digital. Isso está dentro da sua profissão, você trabalha com isso. Então, mesmo assim, dá para reduzir o tempo de tela? Sim. Estabelecer horários? Sim, estabelecer horários, por que não? Ok? Desconectar-se em momento de descanso e lazer? Não é tão difícil quanto se imagina. Simplesmente você se desconectar e entender que você é muito mais do que aquilo. Aquilo é importante, mas você tem que ser muito mais importante. Você tem que ser a sua melhor companhia. Vai chegar uma hora que a gente vai aprender isso, tá? Que nós temos que ser a nossa
principal e melhor companhia. Seria o caso da solitude, né? É solitude. O grande desafio dos seres humanos do século XXI é entender que eles podem ser a sua principal companhia. Eles. Não é para viver sozinho, não é isso. Mas entender que aquele negócio de metade, essas coisas, não existe. Ficou bonito na música, pessoal. Mas nós somos inteiros, tá? Sempre fomos criados inteiros. Não existe negócio de alma gêmea, menos ainda. Né? O que existe mesmo? Eu comentei com vocês. Né? Num planeta de provas e expiações não existe alma gêmea, existe algema. É diferente. É diferente. É diferente. Ok? Estou num planeta de provas. Então, de alma gêmea só ficou bonito na música, mas não existe isso. Ok? É romântico, só ficou bonito na música. Você pode ficar 100 mil anos do lado de um espírito e ele não é só alma gêmea. Não é. São só espíritos afins que estão 100 mil anos juntos. Mas vocês são separados. Vocês são separados. Deus, quando nos criou, aliás, né, isso dentro dos estudiosos da doutrina espírita, tem uma linha que defende que não, tem uma linha que defende que sim, que nós fomos criados em grupo. Eu discordo. Nós fomos criados sozinhos. Vivemos em grupos, passamos por diversos reinos e um desses reinos só sobrevivem em grupos, por causa das formigas, das abelhas. Ali é um princípio espiritual, mas que naquela fase ele depende do grupo. Mas ele é uma unidade, mas ele depende do grupo no seu momento evolutivo. Então nós somos criados únicos, simples e ignorantes. Simples e ignorante, todos, em pé de igualdade, mas único. Aos bilhares, até aí sem problema nenhum. Aos bilhares, mas simples e ignorante de forma única. Aí nós vamos passando por diversos reinos e cada reino vai nos ensinando alguma coisa de diferente. E tem momentos que você está no reino dos insetos, sim. Então você tem que viver em grupo. É uma necessidade instintiva. Depois você vai mudando isso, até que você adquira a autonomia. Em que momento ele adquire a autonomia? E quando que ele passa a ser espírito? Começa quando ele tem a consciência de si mesmo. Então qual é a diferença entre um princípio espiritual e um espírito? Um espírito tem consciência de si mesmo, um princípio espiritual não tem consciência de si mesmo. Então uma girafa não sabe o que é uma girafa, tá? Por mais que você tente explicar isso para ela, ela não vai entender. Ela não vai entender. Não quero explicar porque ela não vai entender. Nós que demos esse nome para ela e está tudo certo, não tem problema nenhum. Ok? Por isso que o único ser vivo que morre é o ser humano. Porque é o único que tem a consciência que vai morrer desde pequeno. Os animais não têm essa consciência, então eles não morrem, eles vivem. Nós, desde pequenos, sabemos que nós vamos morrer um dia. Então, o único que tem consciência de si mesmo é esse princípio espiritual que, por bilhares de anos, passou por todos os reinos conhecidos e desconhecidos, até chegar na condição humana. Consciência de si mesmo. Transição, provas e expiações para a regeneração. Aí começa um processo inverso. Já estamos num processo inverso. O que é um processo inverso? Nós entramos num processo de materialização, tudo bem? Agora chegamos num ponto de desmaterialização. Espiritualização e desmaterialização é a mesma coisa. Você vai se libertando da matéria. Por isso tem aquela frase que diz o seguinte: no início o espírito é escravo da matéria. Chega um ponto que ele transforma a matéria na sua escrava. Ele começa a dominar a matéria pela inteligência. Mas no início ele é um escravo da matéria. Os animais são escravos da matéria. E está tudo certo aí, sem problema nenhum. Chega um ponto que nós começamos a dominar a matéria. Então você começa a transformar a matéria na sua escrava. É um processo chamado desmaterialização ou espiritualização. Nós já estamos nesse processo. Já estamos nesse processo. Então, porque quando chega na condição humana, é porque a natureza biológica, fisiológica, fez todo o trabalho dela. Ela não tem mais o que fazer. Nossa estrutura óssea veio do reino mineral. As nossas células vieram do reino vegetal. Os nossos órgãos vieram do reino animal. Okay? A nossa inteligência é própria do reino hominal. O nosso amor mais puro é próprio do reino angelical. E aí sucessivamente.
Então, cada reino, por isso que na questão 540 do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, diz assim, que o arcanjo começou pelo átomo. Essa é a explicação, que o arcanjo, isso ele falou no século XIX, tá? Que o arcanjo começou pelo átomo. Então, um átomo já tem condições para abrigar um princípio espiritual. Quantos átomos nós temos no nosso corpo humano adulto? 7 octilhões. Um número mais 27 zeros. Então nós temos 7 octilhões de princípios espirituais em evolução no nosso corpo físico. Pararam para pensar nisso ou não? Pararam para pensar nisso ou não? Eu posso ter matéria sem espírito, mas eu não tenho espírito sem matéria. Então um átomo já dá a estrutura para que um princípio espiritual comece seu processo evolutivo. E o corpo humano, para ele, é uma galáxia. Deu para vocês entenderem ou não? Tudo que tem no micro tem no macro. Tudo que tem no micro. Então nós abrigamos, temos condições para isso, um corpo humano adulto, abrigar 7 octilhões de princípios espirituais em evolução. Aí o planeta Terra tem 8,5 bilhões de habitantes na condição de encarnados, dá para fazer essa conta, não dá? Entenderam? Então, limitar o uso, reduzir o tempo de tela, estabelecer horários, desconectar-se em momentos de descanso e lazer e focar na qualidade das interações. Focar na qualidade das interações. Não é na quantidade, é na qualidade. Olhar nos olhos, abraçar, conversar. Deu para você? O ser humano, a troca do ser humano. Essa troca é extremamente importante para o nosso equilíbrio. E na tela você não consegue. Às vezes na tela você tem um excesso de dopamina irreal que gera uma ilusão, veja, porque é muito rápido, inclusive, o que acontece, e gera a médio e longo prazo um transtorno. Então a tela traz isso, em alguns segundos, vamos falar assim, uma descarga de dopamina irreal, ilusória, e você vai se acostumando com aquilo e você vai se desconectando da realidade. Já ouviram falar disso ou não? As pessoas que vivem com a cara numa tela o tempo todo, buscando dopamina barata, vamos falar assim, né? Buscando dopamina barata, ela acaba se desconectando da realidade. A qualidade de interação social cai para zero, porque ela passa a viver um mundo irreal, imaginário, ilusório, por excesso disso aqui. Então, quando as pessoas são internadas e são internadas nessa condição, qual é o tipo de tratamento? É isso aqui, ó. Fora a medicação, tá? Isso aqui fora a medicação. Você tem que ter medicação para baixar o nível de ansiedade da pessoa. E a psicoterapia trabalha basicamente isso aqui, que é um vício. É um vício. Então hoje se chama ansiedade digital, é um problema extremamente grave, principalmente entre os adolescentes. Em todos, mas principalmente entre os adolescentes. Também no idoso. Sim. Hoje o idoso está vivendo muito mais em frente à televisão, sim, vendo no YouTube, do que conversando. Sim, sério? No próximo disso tem um transtorno que é chamado transtorno por jogos eletrônicos, chamado game disorder. Sim. E são adolescentes autorizados pelos pais, fazem parte de equipes profissionais de gamers que disputam torneios internacionais, ganham fortunas, 500 mil, 800 mil, e são adolescentes que não sabem nem o que fazer com aquele dinheiro que eles ganham. Sim. E eu tinha uma amiga que ela era psicóloga de uma dessas equipes. Os meninos não dormem, são pesadíssimos, né, em ação, e vai cada vez muito mais. Muito mais. E são profissionais, eles ficam o dia inteiro em equipe, jogando para depois disputar esses torneios internacionais. Imagine como fica a mente dessa pessoa a médio prazo. Fica um transtornado. Fica um transtornado, ok? Tudo excesso faz mal. Ok? Tudo bem? Semana que vem a gente vai falar sobre os aspectos psicológicos, emocionais e tratamentos. Então, semana que vem tem mais uma aula. Aspectos psicológicos, emocionais e tratamento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi? Deixa a gente
processem essas informações, aí semana que vem tragam as perguntas, a gente conversa sobre as perguntas. Tá? A sociedade digital, a gente está falando da parte mental, né? Sim. Mas também já está provocando desvio nas colunas, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, questionável. Formando aquela coluna, né? Todo mundo você vê. Sem dúvida. Problemas físicos também, não, a gente está falando psicológico, tem o físico também. Sem dúvida, inquestionável isso. Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos e agradecer por esse acolhimento, por esse passe espiritual que recebemos, por esse abraço carinhoso do nosso anjo da guarda, dos nossos espíritos familiares, amigos, toda a equipe de médicos, enfermeiros que estão aqui presentes, nos tratando. Nosso muito obrigado, mais uma vez, por estarmos nessa casa que nos acolhe, que nos ampara, que nos dá a sustentação necessária para que possamos aprender um pouco mais, principalmente em relação a nós mesmos, para que lá fora a gente possa levar um pouco do muito que recebemos e que essas informações realmente se transformem em qualidade de vida para nós, para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, entendendo sempre que existe um Deus de amor, de justiça, um Jesus que está sempre ao nosso lado, toda uma espiritualidade nos envolvendo e nos incentivando, mas cabe a nós enfrentar os nossos desafios, buscando, através da filosofia, da ciência e da religião, todo o suporte, todo o amparo que necessitamos. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês, bom descanso.